Eu sou muito grato a Deus pela vida do meu pai, irmão Valdir. E eu quero convidar minhas irmãs, José, Joab, André Luiz, para ficar aqui próximo aqui. Vamos fazer já uma homenagem. E nós somos muito gratos a Deus pela vida do nosso pai. É um presente que Deus nos concedeu por tudo, pela educação, por todos os princípios que o irmão Valdir tem passado para todos nós. Eu acho que era bom você ficar ali. Difíceis, né? Eu sou um pouco esquecido das coisas da minha irmã mais velha, Valdinei, que lembra de muitos detalhes. Mas do arame para o cocal dos cabritos, do qual ele não tem um bico de saudade, porque foi muito sofrimento, foi muita luta. E eu acredito que pela direção de Deus, meu pai, juntamente com a nossa mãe, que já descansa no Senhor, tomou a atitude de vir embora para Santa Luzia, sem emprego, sem nenhuma garantia de nada. Eu lembro que nós chegamos aqui, até anotei outro dia a data que ele me falou, em novembro de 2001, nós chegamos. E nós moramos ali na casa do irmão Adalto. Moramos de favor ali. E dali o pastor Josimar nos mandou para o bairro 7 de Setembro. E tem outra história por trás disso, porque ele fugiu para a Sailândia, para não assumir a congregação Monte das Oliveiras. Acho que ele ficou na casa do Tival Teni, que mora lá em Açailândia. Lá com todos os empregos garantidos para ele, mas para onde ele ia, as portas estavam fechadas, que era para ele voltar, para ele ser dirigente no bairro 7 de Setembro. Mesmo sem querer ir, mas era a vontade, a direção do Senhor. E uma das coisas que nos marcou ali naquela congregação, em meio a tantas dificuldades, bem diferente da realidade que é hoje. Eu recordo que no período de festa, o irmão Valdir acordava todo mundo, 5 horas da manhã, para nós orarmos em prol da festividade da congregação. E de lá para cá, o irmão Valdir tem passado por inúmeras dificuldades, e também por todos nós. E muitos milagres para contar nós temos, pelo que Deus fez na nossa vida, na nossa família. Um dos momentos mais difíceis que eu poderia relatar foi quando o irmão Valdir, nosso pai, o pastor Jaleu já até tocou nesse assunto, ele passou por um momento de depressão. E ele escreveu até uma carta que, após o seu pensamento, era nós que iríamos ler, mas Deus teve misericórdia, Deus demonstrou a sua graça, o seu favor mais uma vez, e quem leu a própria carta foi ele, num culto de ação de graça pela cura que Deus havia feito. E de lá para cá nós temos visto que Deus continua abençoando, fortalecendo. E eu lembro que quando Deus recolheu a nossa mãe, um sentimento que me veio, porque, como a avó falou, parece que ele tem facilidade de conversar, de se abrir mais com o de fora, E desde menino, eu lembro que, para me pedir uma moeda para meu pai, eu lembro que era uma agonia, uma angústia grande. Eu disse, não, eu vou contar até 10. Aí eu vou, 10 a força, a coragem não chegar. Então eu sempre tive essa dificuldade de conversar com ele. E quando eu conseguia alguma coisa com ele, era conversando com a minha mãe, era desabafando com ela, e ela intermediava, falava com ele para atender. Eu não tinha essa liberdade e coragem, mas era minha mesmo. Eu acho que ele também um pouco não sei dizer o que é. Mas aí quando a minha mãe faleceu, eu fiquei me indagando, e agora? Como é que vai ser? Mas como a Bíblia diz, é na angústia que nasce o irmão. E graças a Deus que
Além de pai, eu posso dizer que eu ganhei também um amigo, e amigo de verdade. Meu pai é meu amigo. Esse gelo que antes havia já não existe mais, a gente conversa já, a gente nos aproximou muito, e eu louvo a Deus pela vida do meu pai, pelos inúmeros ensinamentos. Eu oro praticamente todo dia, e uma das coisas que eu sempre falo nas minhas orações é agradecer a Deus pelo pai que eu tenho, pela pessoa que é, pelos valores que ele passou para nós. E eu louvo a Deus. Uma das experiências que eu tive lá no Arame é que ele me levou para a barraca de um homem que era amigo dele, e a barraca desse homem tinha aqueles carrinhos pequenininhos de ferro. Lá a barraca do homem estava cheia daqueles carrinhos de ferro, bem miudinhos assim. E aí, ali ele não percebeu, conversando com o homem, ele não percebeu, o homem também não. Eu peguei um carrinho daquele e botei no bolso. Quando chegou em casa, eu fiquei brincando com o carrinho lá. Meu pai, quando viu aquilo, ele percebeu. Menino, onde foi que tu pegou esse carrinho? Até que eu confessar, não, peguei na barriga do homem. Aí uma pisa daquela, e tu vai deixar lá, tu vai deixar. E aí foi debaixo de pisa até lá na barra que eu entreguei o carrinho chorando. Eu me dizia, não, rapaz, deixa ele levar, rapaz, deixa ele estar chorando, é para ele brincar. Aí meu pai, para dar uma lição, diz, não dê, quando eu puder comprar, eu compro e dou para ele. Então esse é um dos ensinamentos que o irmão Valdir passou para todos nós. Eu sou muito grato a Deus pelo homem de Deus que é o irmão Valdir. E nós queremos encerrar dedicando o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará, irmão Valdir, e tu verás o bem da tua família, colocando aqui aplicação, outras colocações, em todos os dias da tua vida, e verás, como já está vendo, os filhos de teus filhos, e a paz sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre toda a sua família, netos e bisnetos que virão. Deus o abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agora, nós filhos, presentear